À medida que os alunos começam a zombar de Jin-Suk por sua arrogância e comportamento tolo, Sung-Woo se dirige para fora e pede aos outros alunos que o sigam. No caminho, eles se deparam com uma cena de cadáveres espalhados, e Sang-Woo suspeita que os duendes são responsáveis por aquilo. Ana avista um grupo de sobreviventes nas proximidades, e Sang-Woo rapidamente percebe que essas pessoas lutaram e sobreviveram contra os duendes, possuindo alguma experiência nesse campo. Jin-Suk reconhece o líder do grupo de sobreviventes, Taesun Park, que também é o presidente da associação de estudantes. Taesun oferece aos alunos que estão com Sang-Woo a garantia de segurança se eles se juntarem a ele. No entanto, Sang-Woo desconfia das intenções de Taesun, percebendo que há algo mais por trás de sua proposta. Taesun sugere que Sang-Woo pode se juntar a ele se destruir todos os monstros que ele controla usando sua classe, pois acredita que eles são assustadores e representam uma ameaça aos outros sobreviventes. No entanto, Jisoo intervém, chamando Taesun de mentiroso e afirmando que eles não têm interesse em se juntar ao seu grupo. Jisoo também expõe Taesun diante de todos, revelando que ele é um hipócrita que desviou os fundos dos estudantes durante o festival ao criar uma empresa fictícia de organização de eventos e falsificar recibos. Foi ela que o denunciou no sítio web da universidade. Taesun fica envergonhado depois de ouvir isso. Giseon vai embora com os membros do seu partido. Passado algum tempo, Jisoo começa a contar mais detalhes sobre os membros do partido de Daesun Tori. Acontece que Tessa era um garoto rico e mimado que se aproveitava das garotas. Algumas de suas amigas também foram abusadas por ele. É por isso que ela conhecia a verdadeira natureza de Daesun. Yunhon fica furioso depois de ouvir sobre a verdadeira natureza de Daesun. Sang-Woo sugere que eles sigam o caminho pela colina para escapar do campus, pois haveria menos monstros presentes lá devido a pouca atividade humana ao longo do trajeto. Eles avistam um orc que é ainda maior do que o chefe Goblin. Após vê-los, o orc solta um grito alto e avança em direção ao grupo de Sang-Woo para atacá-los. Sang-Woo está muito animado com a situação. Porque encontrou um novo material para os esqueletos, o orc revela-se bastante forte e está prestes a atingir J-Kyun. No entanto, um esqueleto goblinoide é atingido em vez dela e morre ali mesmo. O guerreiro esqueleto de um só braço ataca o orc e este recebe o golpe. O grupo do guerreiro Sang-Woo foge para a floresta e usa os seus esqueletos para matá-lo, além de utilizá-los para atrair o boss. Quando o orc está na floresta, é atacado por facas voadoras de Anzo e dos esqueletos. O orc consegue desviar algumas facas, mas começa a esmagar os esqueletos. No entanto, devido à quantidade de cadáveres de duendes por perto, ele pode recriá-los repetidamente até ficar sem mana. Dois esqueletos seguram os braços do orc Sang-Woo e atacam-no. Juntos, J-Kyun consegue cortar a perna do orc e um dos seus braços é cortado por Sang-Woo. O guerreiro esqueleto finaliza o orc com um golpe de espada no pescoço. Como recompensa por derrotar o líder da patrulha orc, o grupo de Sang-Woo recebe 110 de ouro. Os chefes de patrulha orc são um pouco mais fortes do que os orcs normais, por isso ele tenta transformar o líder da patrulha orc em um dos seus esqueletos. No entanto, ele não consegue fazer isso devido ao seu baixo nível de invocação. Alguma da mana de Sang-Woo é recuperada e ele usa sua habilidade de grande arma de osso no líder morto para forjar algumas clavas de osso de nível baixo. Em seguida, ele equipa seus esqueletos com as novas armas. Com os bastões de osso para alcançar uma sinergia de 5 membros com a mesma arma, Sang-Woo distribui a espada do guerreiro esqueleto de um só braço para Ro, instruindo-o a devolvê-la ao guerreiro esqueleto se necessário. Ao chegarem à entrada, eles se deparam novamente com uma mensagem de caminho bloqueado, informando que precisam derrotar o monstro-chefe dentro de 8 horas. Caso não consigam, os monstros da área se tornarão ainda mais fortes. Uma mensagem surge à frente deles, indicando que uma unidade de orcs está iniciando sua caçada e eles precisam escolher um local adequado para enfrentá-los. Os orcs utilizam principalmente o olfato para localizar suas presas, o que significa que quanto mais pessoas estiverem no grupo, mais forte será a unidade de orcs enviada para eliminá-los. O grupo de Sang-Woo parece estar relativamente seguro, pois possui apenas 3 membros, o que representa um desafio menor em comparação ao grupo de Daesun. De repente,
eles começam a ouvir os gritos vindos do grupo de Daesun, que aparentemente chamaram a atenção dos orcs devido ao grande número de sobreviventes. O primeiro ataque ao grupo de Sangwoo também começa. Eles avistam 5 orcs que parecem estar à procura deles, o que significa que em breve precisarão lidar com esses 5 orcs. Vou tem a ideia de montar uma armadilha utilizando os carros vazios e seus esqueletos. Quando os orcs se aproximam dos carros, Ano começa a provocá-los, chamando-os de porcos gananciosos e bastardos. Os orcs ficam furiosos e correm em direção a ele. Quando os orcs estão perto dos carros abandonados, os esqueletos os atacam de surpresa com suas clavas, deixando-os inconscientes devido ao efeito de sinergia dos bastões. Sungwoo, Ano e Jizun acabam facilmente com os orcs nocauteados. Eles recebem um total de 231 de ouro por terem derrotado os 5 caçadores de orcs. Além disso, recebem um prêmio adicional de 100 de ouro por eliminarem a primeira onda de emboscadores. Sungwoo alcançou o nível 4 e escolheu aleatoriamente uma carta que aumentou o número máximo de esqueletos que ele pode ter para 7. No entanto, sua capacidade mágica ainda é de apenas 50. Ano também recebeu uma habilidade de esfaqueamento de alta velocidade, que só pode ser usada com o punhal. Ji Soo-yun revela uma carta de força e ganha 2 pontos de estatística. Ela sente-se um pouco mais forte do que antes. Sungwoo pede a Ano que devolva a espada ao esqueleto do guerreiro, pois agora Ano precisa usar exclusivamente o punhal para aproveitar ao máximo sua habilidade. No caminho, eles veem 7 caçadores de orcs atacando um ônibus. As pessoas dentro do ônibus estão retaliando com uma lança, mas não conseguem deter os orcs por muito tempo. Ji-seon sugere que eles ataquem os orcs pela frente enquanto a pessoa com a lança os ataca por trás. A pessoa com a lança ataca os orcs por trás, mas Tsuru está cético quanto à possibilidade de a pessoa dentro do ônibus cooperar com eles. Ele sugere um novo e melhor plano. Dentro do ônibus, 2 pessoas podem avançar com uma lança e a outra com um escudo e uma espada, dando o seu melhor para se defenderem dos orcs. No entanto, parecem estar assustadas. Enquanto isso, um carro com esqueletos colide com os orcs. Os esqueletos começam a massacrar os orcs. Os sobreviventes dentro do ônibus os confundem com monstros piores do que os orcs e ficam assustados ao verem Onjo batendo na porta do ônibus e chamando-os. O portador da lança informa ao grupo de Sangwoo que é uma máquina onde eles podem usar o ouro adquirido ao matar os monstros para comprar itens. É basicamente uma loja de itens, e quando Sangwoo ativa a máquina, ele tem 3 opções de roleta, incluindo bronze, prata e ouro. Anzo possui 360 de ouro, enquanto Daekon possui 584 de ouro. Com o seu montante de ouro, eles só podem escolher a opção bronze. Sangwoo possui 1552 peças de ouro e decide arriscar na roleta de prata. Além disso, ele possui um bilhete para a roleta de nível ilimitado que recebeu no início do ano no átrio do prédio da faculdade. Sungwoo seleciona a opção da roleta dourada e a roleta começa a girar. Por sorte, ele consegue o primeiro lugar. O prêmio é um item de classe lendária chamado Lágrima do Espírito, que aumenta a sua mana total em 200 e acelera sua recuperação de mana em 200%. Sangwoo fica extremamente feliz ao receber esse item, pois agora poderá invocar lacaios inúmeras vezes, desde que haja cadáveres suficientes. Em seguida, Sangwoo decide girar a roleta de prata com as suas 1000 peças de ouro restantes. Ele ganha um item em segundo lugar, o Escudo de Vanguarda, e na roleta de bronze recebe uma espada chamada Líder da Força de Expedição. Entretanto, Anzo recebe um pacote de poções de nível C. Percebendo que o grupo de Daesun ainda está lutando no campo desportivo, eles decidem ajudá-los utilizando um autocarro em vez de um carro. Nessa área, os alunos comuns estão sendo massacrados pelos orcs, enquanto Daesun e seus outros amigos despertos tentam escapar dos orcs sozinhos. O autocarro chega ao campo desportivo e colide com os orcs. Kyung-soo Lee, o lanceiro, está dirigindo o autocarro e está bastante satisfeito, pois receberá uma grande recompensa em ouro por matar os orcs. Ao mesmo tempo, Anzo e os esqueletos estão se livrando dos orcs, atacando-os com facas. O autocarro para perto dos sobreviventes e Sangwoo instrui-os a entrar no veículo.
Jizouiun desfere um golpe em um orc, e o orc pega fogo devido aos efeitos da pedra de fogo que ela recebeu após derrotar o primeiro chefe no telhado do campus. Os orcs restantes são facilmente subjugados. Os restantes orcs são facilmente mortos por Sangou e seus lacaios. Após o término da batalha, Daesun e seus amigos despertos tentam entrar no ônibus, mas são impedidos pela canção de Sangou. Fica evidente que eles estavam tentando usar os outros alunos como isca para sua fuga. A canção fica bastante irritada ao ouvir isso, mas a conversa deles é interrompida quando ouvem um rugido e recebem uma notificação informando que o chefe dos orcs está furioso com a falha na caçada. Sangou fica um pouco assustado ao ouvir o rugido, ciente de que precisa de toda a ajuda possível para derrotar o orc-chefe. Ele diz ao grupo de Daesun que eles podem se juntar a ele, desde que estejam dispostos a seguir suas ordens. Daesun engole seu orgulho e está prestes a entrar no ônibus. Mas Sangou exige que Daesun entregue sua cota de malha se quiser entrar no ônibus. Daesun pergunta como ele pode se proteger sem a cota de malha. Sangou responde que o protegerá e que este é um pequeno preço a pagar pela sua proteção. Sangou agora está no nível 5 e pode invocar monstros de nível médio, como orcs. A carta de habilidade que ele escolheu permite que ele invoque mais 2 lacaios, então agora ele pode invocar até 9 lacaios. Sangou entrega a cota de malha para o esqueleto de um braço só, mas ele parece lutar para vesti-la. O esqueleto de um braço só é seu servo mais antigo, e é por isso que ele o apelidou de Rigo, o destro, já que só tem um braço direito. Enquanto Sangou ajuda Rigo com a cota de malha, An diz que acha que eles precisam de outro ônibus se quiserem continuar resgatando mais sobreviventes. Sangou diz que não é necessário e informa aos sobreviventes que em breve entrarão em combate com os orcs, pois o chefe dos orcs está furioso e decidiu iniciar uma guerra total contra os humanos. Ao contrário do que acontecia anteriormente, em que eles só atacavam em ondas. Um dos sobreviventes quebra o silêncio e diz que viu mais de 100 orcs no ginásio. Isso assusta os sobreviventes e eles ficam desencorajados, resultando em algumas punições. No entanto, Sangou está certo de que há menos de 100 orcs restantes, pois eles já mataram muitos deles. Ele garante a todos que lutará sozinho contra os orcs. Daesun e seus lacaios ficam mais convencidos depois de ouvirem isso, embora acreditem que Sangou teve sorte até agora e em breve estará cavando sua própria sepultura. Daequan diz a Sangou que não será fácil para ele matar 100 monstros. Sangou responde que mesmo que se unam a ele, não serão úteis, pois a maioria dos sobreviventes é mais fraca do que seus esqueletos. Ele diz a seus companheiros que eles são valiosos, mas as coisas vão se tornar mais perigosas, por isso não os levará consigo. Jizou acha que Sangou está sendo um pouco imprudente, apesar de ter uma mente racional. Depois de escoltar os sobreviventes para um prédio seguro, Sangou parte para seu próximo destino junto com seus lacaios. Os membros do grupo observam-no do ônibus e estarão prontos para segui-lo com o ônibus caso algo aconteça a Sangou. No recinto desportivo, Sung-Vou depara-se com um grande número de orcs. Há um orc de cabelo vermelho enfurecido que os está comandando, acreditando ser um chefe de nível médio. O orc de cabelo vermelho ordena aos outros orcs que ataquem Sung-Vou. Sung-Vou dirige-se a uma pequena escadaria onde ele e seus lacaios se posicionam. Há apenas uma escada estreita pela qual os orcs podem atacá-los, tornando o local fácil de defender. Os orcs aproximam-se da escada e Sangou utiliza sua habilidade especial, o Bracelete Selvagem, que concede a ele e seus lacaios um aumento de 10% no ataque e 20% na velocidade contra inimigos do tipo Goblin durante 10 minutos. Os esqueletos começam a atirar facas contra o orc de cabelo vermelho, mas são rapidamente bloqueados por ele. Em seguida, o orc ordena que os esqueletos ataquem usando bastões de osso, porém eles são facilmente dominados pelos orcs. Um dos esqueletos fica furioso ao ver seus companheiros sendo dizimados, mas Sangou o impede, pois ainda não chegou a sua vez de agir. Ainda não é a sua vez. Sangou ressuscita o orc morto no lugar dos esqueletos caídos. Eles também receberão um bônus de sinergia de armas, já que há mais de 5 orcs com machados no grupo.
Os orcs esqueletos começam a dizimar os orcs inimigos, mesmo que alguns deles caiam e sejam ressuscitados para tomar o lugar dos caídos. Eles nem sequer se cansam como os orcs. Sangol sabe que essa é a maneira correta de usar sua classe necromante. Os sobreviventes que observam das janelas do prédio estão maravilhados ao testemunhar o ataque dos orcs liderado por Sangol. Os membros do seu grupo que estão no ônibus também estão muito satisfeitos em vê-lo massacrando os orcs. Enquanto isso, Sangol está impressionado com seu novo item lendário, a Lágrima do Espírito. Isso aumenta sua mana total em 200 e a taxa de recuperação de mana em 200%. Os orcs restantes ainda estão lutando ferozmente, então Sangol ordena que se preparem para entrar na batalha. Rigo lida com os orcs restantes em poucos segundos, e Sangol recebe um novo bilhete da roleta por ter matado 100 monstros. Ele descobre que é a 21ª pessoa a completar esse feito e sua classificação também aumentará para o status infinito, que é limitado a apenas 100 pessoas. Sangol testemunha alguns tolos colidindo um ônibus no portão principal. Enquanto isso, o grupo do presidente da escola, Daezun, está sendo capturado pelos orcs. Sangol dirige-se na direção deles para resgatá-los, e outras pessoas despertas que estavam assistindo ficam entusiasmadas e começam a segui-lo. Sangol entra no prédio onde os orcs mantiveram o grupo de Daezun em cativeiro, e um orc xamã, aparentemente novo chefe, está presente. Há também muitos cadáveres de outros monstros dentro do local. Sangol instrui a todos a se prepararem, mas a situação não está boa para Deatson e seus capangas. Daezun implora Sangol para salvá-los, e ele responde que fará o seu melhor, mas que não é um milagreiro. Eles se colocaram nessa situação por conta própria. Quando o grupo de Sangol ataca os orcs, eles começam a matar os membros do grupo do deserto como parte de um ritual para aumentar o poder do monstro-chefe. Isso faz com que seu grupo pare. Testemunhando essa cena cruel, o chefe recebe um bônus de poder após o sacrifício e usa o sopro do abismo no grupo de Tongol, fazendo com que todos caiam em um estado de confusão. A maldição também se espalha mais rapidamente. Agora, o monstro-chefe fortalecido faz sua aparição completa. Ele é An, um mago negro júnior e líder da ORC, que bebe uma poção para curar o efeito do estado e oferece-a a Sangol. No entanto, Sangol não é afetado pelo sopro do abismo do chefe. Pelo contrário, sua mana aumenta para 4.000 devido aos efeitos do sopro do abismo. Em seguida, ele instrui Anzo a empurrar Jizou, aproveitando os aumentos temporários em outros atributos causados pelo sopro do abismo. Agora, ele pode invocar 50 lacaios ao mesmo tempo. O chefe não estava esperando por essa reviravolta e também fica confuso com o acontecimento. Jizou e Anzo começam a correr em direção ao chefe, mas Sangol os impede. Ele ressuscita todos os cadáveres dentro do banheiro. Sangol recebe muitas sinergias devido ao grande número de lacaios que possuem o mesmo tipo de armas. Sangol está transbordando de poder e está pronto para mostrar o verdadeiro poder da morte ao chefe. O chefe mágico da ORC esmaga muitos esqueletos, mas isso não adianta, pois eles continuam a ressurgir. A forma física de Sangol também mudou temporariamente, o que assusta o chefe. Ele tenta fugir, mas todas as saídas são bloqueadas pelos lacaios de Sangol. O chefe faz seu último esforço para chegar até Sangol, mas Sangol o decapita com um golpe certeiro. Sangol recebe 1055 de ouro por matar o chefe orc e sua classificação aumenta para o nível 3. Suas características de defesa e habilidades de comando também aumentam. Anzo aponta para um objeto que sai da boca do chefe, um item com atributo demoníaco. Aceitar o atributo demoníaco requer muitos sacrifícios para removê-lo, mas Sangol decide aceitá-lo, pois está alinhado com sua classe de necromante. Ele recebe o lendário Orbe de Pedra-Sangue do Demônio, um item que concede ao usuário o atributo demoníaco, roubando 2% da mana do inimigo durante o combate. Se o inimigo ficar sem mana, o orbe começará a sugar sua força física. Sangol volta ao seu estado normal, pois os efeitos da amplitude do abismo foram retirados, concedendo-lhe um poder temporário. Todos ficam felizes quando ele sai e aplaudem seu herói.
O selo no portão também é levantado e o tutorial está concluído, então eles saem do campus. No entanto, a situação lá fora é semelhante à do lanceiro do campus. Kyun-Soo Lee diz a Sang-woo que há 2 ônibus disponíveis e que ele pode levá-los a todos para uma base militar próxima. No entanto, Sang-woo dá a desculpa de que sua casa fica perto. Todos os sobreviventes partem no ônibus, exceto An-ho e Ji-soo, que ficam para trás para acompanhar Seung-woo. Sang-woo diz a An-ho que pode deixá-lo seguir com ele se o deixar cortar um dos seus braços, para que ele possa alcançar a máxima sinergia com seu esqueleto de uma só mão que monta a lança. Kyun-Soo para o ônibus quando percebe que alguns dragões estão se aproximando. Os dragões atacam o outro ônibus azarado em movimento e matam todos que estão lá dentro. Sang-woo e seus amigos conseguem ver claramente a cena. Sang-woo diz a seus companheiros que, a partir de agora, eles terão que encontrar monstros para caçar e se tornarem mais fortes, caso contrário, seu destino será o mesmo das pessoas no ônibus. Com isso, Seung-woo e seu grupo se preparam para iniciar sua próxima caçada.